Só queria dar um adendo sobre isso aí, porque eu queria deixar um comentário também sobre você, Pedrinho, porque assim, a gente aqui começou a trabalhar no esporte não faz muito tempo, né? Na verdade, a gente tá fazendo aniversário essa semana, foi o Esporte Clube, verdade. Né? E a gente é torcedor. E, cara, a gente tá acostumado em, tipo, xingar jogador e tal, sei o que e tal. Quando eu comecei a conhecer os jogadores e conhecer as histórias, quebra muito facilmente a coisa de que, cara, você vê, e é óbvio, mas de longe a gente não percebe isso, mas de perto a gente vê que, cara, é um ser humano, maluco. E ele tá. Não importa que ele é milionário, não importa que ele ganhe uma fortuna, porque isso é a grande desculpa que se usa pra falar o que quiser dos jogadores de futebol. Mas a gente aqui tem que ter assim, criticar uma coisa, mas só que a gente sabe que a mídia, e o torcedor sempre vai além, tudo bem, é natural. Só que quando isso passa da mídia, e eu vejo você como um cara que, e você também acaba sofrendo por causa disso, porque você tem um respeito máximo pelo jogador e você sempre tenta respeitar aquela pessoa ali, que a crítica é feita baseada só no que o cara tá jogando ou não, e que a gente vê que muitos outros jornalistas não têm esse filtro que você tem. Não, então, Dava, e aí eu recebi uma crítica de forma injusta, mais uma vez, porque isso não era corporativismo. Isso era lealdade. Eu tenho que falar do que acontece no jogo. Eu posso discordar de tudo que o atleta faz fora. Não é porque eu não opino que eu concordo. Não é porque o cara, por exemplo, dia de folga, existe um clichê que o jogador faz o que quiser no dia de folga. É direito dele fazer isso. Eu não vou criticar isso. Mas eu concordo? Eu não concordo. Eu não concordo. Para mim, o jogador ele tem um tempo para fazer nas férias. Mas ele não está errado no dia de folga de fazer o que ele quiser. Mas eu não concordo. Porque em um dia eu estrago 4 dias. Dependendo do que eu faço. Só que eu não concordo. Só que ele está no direito dele. Ele não fez nada errado. E se ele não se cuidar, eu não vou precisar falar da vida pessoal dele. Porque o campo vai me mostrar. Quanto menos ele se cuida, menos ele rende. Então, no campo, eu vou falar, fulano, hoje aconteceu isso, não conseguiu se movimentar, dá profundidade. Então, eu não preciso falar da vida dele. E eu falei isso também, eu bati muito nisso, porque eu sofri de forma muito injusta críticas sobre a minha questão física. E, por exemplo, os treinos não eram específicos, não tinha especificidade nos treinamentos físicos. Futebol você acelera, desacelera, muda de direção, volta. Você faz tiro ali, hoje então é só tiro de 15, 20 metros. Você vê um tiro de 30, 40 metros, é muito raro, né? Porque o jogo está muito próximo. E a gente, tem mais gol de falta. Pô, a gente fazia corrida de 10 quilômetros, contínuo. Acabava a corrida de 10 quilômetros, tinha circuito na areia com 8 estações para não sei quantas repetições. Então não tinha especificidade de treinamento. Quando eu ia para o jogo, eu ia machucava, tinha estiramento. E aí começaram a me rotular de podre, de bichado, de canela de vidro. Só que eu fui convocado numa quinta-feira, que foi a minha primeira lesão. Eu tinha 20 anos, tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Fui convocado numa quinta-feira. A apresentação era na segunda. Então eu passei quinta, sexta, sábado, domingo até o dia do jogo comemorando. Aí eu sofro um trauma, onde eu quebro a minha perna e rompo o meu ligamento e fico quase 1 ano só nessa lesão, que eu nem consegui recuperar dela, já emendei em outra cirurgia e fico 2 anos parado. Como é que um moleque de 20 anos vê uma lista onde tem Ronaldo, Rivaldo, que você vai estar com esses caras, e 3 dias depois o cara está comprometido a, não sei, eu não sabia, não tinha conhecimento, até um encerramento de carreira. Então eu fui pirando. E aí canela de vidro, aí não sei o que. Aí eu tive mais 3 lesões. Eu tive 3 cirurgias de ligamento cruzado anterior. E consegui dar a volta por cima. Isso me incomodou num nível tão grande, Dava, esse assunto é muito importante, porque as pessoas colocavam em dúvida o meu caráter, né? O mercenário tem um dos maiores salários do Palmeiras e não ganha, e não joga. Falei, cara, isso é muito injusto. Eu tenho que provar para esses caras que isso não é verdade. Eu não jogo porque eu estou machucado de verdade. Eu chego no Palmeiras, eu tive uma lesão, não lembro qual foi agora, que eu ia ficar 3 meses parado. Isso aí, se você der uma internet aí, você vai buscar e vai ver. Eu cheguei, eu estava muito, muito incomodado. Eu liguei para a secretária do Mustafa, que era o presidente na época. A gente estava no centro de treinamento, era o antigo Palestra Itália. E falei assim, o presidente está aí, ele está em reunião. Eu falei, tá bom. Eu peguei o carro, fui para lá, fiquei sentado. Pedrinho, ele está em reunião, não sei se ele vai poder te atender. Eu, não tem problema não, fico aqui.
Fiquei ali, ela sentiu uma tristeza em mim, ela pegou o telefone e ligou para ele. Na hora ele saiu da reunião, mandou ir para outra sala, eu fui para outra sala. Eu falei, presidente, isso foi só eu e ele, tá? E tinha um assessor do Palmeiras na época que estava do lado de fora. Chegou lá, ficou do lado de fora. Falei, presidente, eu gostaria de não receber esses 3 meses que eu vou ficar parado. Mas eu gostaria de não receber mesmo. Não é quando eu voltasse a jogar, receber, não. Esses 3 meses eu queria que o senhor arrumasse algum mecanismo jurídico, que esse dinheiro fosse para alguma instituição de caridade, porque eu não quero receber se eu não jogar. E aí, porque eu queria provar que eu estava certo. E ele falou para mim, a minha obrigação é te pagar. E a tua obrigação é jogar. Então você vai lá e se recupera. Essa conversa ia ficar só entre a gente. Só que ela chegou no assessor. E o assessor divulgou isso. Porque por mim, por mais que eu não quisesse receber, e por mais que fosse bom para a galera saber, para mim era assim, muito mais uma lealdade com o meu chefe do que ganhar um marketing com isso. Só que como foi divulgado pelo Palmeiras, acabou que isso me beneficiou de certa forma, que as pessoas me olharam com um olhar diferente. Pô, não tô ali para roubar clube, nunca roubei clube, eu nunca fui desonesto. Eu sempre tive as minhas lesões comprovadas, foram lesões que mudaram a trajetória da minha carreira. E isso me levou, não isso especificamente, eu já tinha diversos problemas na minha vida pessoal. Também por causa dos problemas físicos na minha carreira profissional. Mas isso, esse maltrato assim, de boa parte da imprensa, não toda, boa parte, fez com que desencadeasse a pior lesão da minha vida, que foi uma depressão profunda diagnosticada. Por causa veio depois não da desse lesão? episódio, Tá. porque a depressão é um gatilho, né? Sim. Você vem com alguns problemas, aí acontece alguma coisa, é um gatilho que é químico, né? Não é... Eu não precisava de terapia, eu precisava de remédio, porque ele muda o teu pensamento e já era. E aí eu tomava 14 comprimidos tarja preta, que foi o psiquiatra falou que eu tinha que fazer uma dosagem, uma superdosagem, em 14 ou 15 dias, eu não lembro, que se eu não tivesse uma pequena melhora que ele iria me internar. Caralho, então foi pesado. Foi mesmo. muito pesado, o Igor, perdão. Caralho. Foi muito pesado. Foi uma coisa assim muito louca, assim. Se você me perguntar, Pedrinho, se você tivesse que escolher uma das coisas, pô, eu perdi uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, que era um novo processo para a Copa, para a Copa de 2022. Foi a primeira convocação do Luxemburgo. Eu já tinha passado por todas as seleções de base, tinha disputado o Mundial Sub-20, então eu já tinha uma história na seleção. Então, assim, para mim era a continuidade disso. Se você me perguntar, se você tivesse que voltar, você preferia ter essa lesão e ficar fora de tudo ou ter a depressão? Preferia ter lesão e ficar fora de tudo. Depressão é foda, cara. Sei como é que E eu não tratava como... Eu tratava como as pessoas tratam por ignorância mesmo. Falta de naquela conhecimento. época não tinha... Eu falava, não era- pô, o cara rico... Babaquice, Pô, o cara... Frescura. Porque as pessoas deviam pensar isso, né? Pô, o cara ganha dinheiro pra E caramba, tá com uma você... posição. Então, assim, isso é legal você falar, porque É muito interessante, o cara acha que o cara tem dinheiro, daí ele não pode, sei lá, ter depressão. Meu irmão, é que assim... Dinheiro resolve muitos problemas, Mas é que eu não entendo, todos, né? entendo que é assim, é foda, porque assim, eu já tive a maior parte da minha vida eu era super duro, tá ligado? E eu entendo a galera, porque assim, quando você é um super duro, ou quando você tá sempre no laço, o objetivo da tua vida é ganhar dinheiro. Só que quando você ganha dinheiro, você vê que não era bem isso, né? Pois é. Você ganha dinheiro, você fica, beleza, e agora? Tá Ô, ligado? Igor, como é que você explica? A torcida do Palmeiras me chamava de rei, cara. Eu tinha um dos maiores salários do Palmeiras. Eu morava nos melhores lugares. E eu tava debaixo de um cobertor, É cara. foda, é foda. E assim, isso é louco, porque eu também tive depressão uns anos atrás, né? Assim, tem na minha família e tal, e isso também passa, né? E quando eu tive, eu não teve gatilho. Simplesmente, os dias começaram a acontecer e eu fui perdendo a vontade de viver. Era uma coisa assim, sabe? E a minha sorte é que eu identifiquei o que eu tinha muito rápido. Que eu falei, cara, isso aqui não tá acontecendo nada, entende? Não tem por que eu estar me sentindo desse jeito, né? Porque é um negócio que, é uma coisa que você falou, uma coisa química do cérebro. Simplesmente ativa alguma coisa que não devia ali e faz. E aí, assim, e justamente por causa disso aí, eu acredito que você pensou que, tipo, foi o pior momento que você já passou porque você está relatando. E que você acredita que a mídia te ajudou você a entrar nesse negócio aí, com as coisas que falavam de você,
e que você não quer que outros jogadores passem isso pelo que você fala. Que hoje é muito pior, né? Muito com pior. Com a plataforma muito digital, pior. todo mundo fala o que quer. É porque, na realidade, as pessoas que assistem no momento são as pessoas que estão em casa, né? Seus pais, filhos, enfim, família. Tá todo mundo vendo ali. E isso acaba chegando em você. Aconteceu um episódio no Fluminense também que foi muito duro, assim, quando minha mãe me liga chorando. Pô, assim, é muito desleal. Eu acho que você não precisa chegar nesse nível. O que me incomoda é o seguinte, existe respeito por todos os outros esportes, cara. Pelo futebol não existe, porque as pessoas estão direcionadas ao dinheiro. Tem uma ginasta americana, esqueci o nome dela, que não disputou as Simone Biles. Simone. Ela não disputou, foi as Olimpíadas? Por causa da saúde mental, não foi? Foi uma comoção na imprensa. Que é para ser mesmo. Positiva para ela, né, no caso. É, né? com um respaldo, pô, a gente tem que pensar no atleta. Você já imaginou Imagina o Neymar. o Neymar falando que não vai disputar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada por saúde mental? Acabou. Que coisa, é verdade.